Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas, Muito bom el dia satélite a Ultrasat todos que 8 estão conectados através do y satélite también Amazonas e o satélite los que Eutelsat están 8. aquí presentes Também en os que estão Cayey, aqui Puerto presentes Rico, em Cayey, Porto Rico. hoy, domingo 22 de junio Hoje, domingo, 22 de de este año junho 2025. deste ano 2025. Buscamos Vamos buscar en las Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, en Efesios em Efésios, capítulo 4, capítulo 4, verso 30 en adelante, versículo 30 em diante, donde nos dice onde nos diz, las Sagradas Escrituras, onde as Sagradas Escrituras nos diz, Efesios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 30 dice, y no versículo 30 contristeis al diz: Espíritu Santo de Dios, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. ahí dibuja una estrella de David Aí desenhou do lado esquerdo uma estrela de en Davi, esta Biblia. nesta Bíblia. Quítese de vosotros toda amargura, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. antes sed benignos unos con otros, Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. obedecer el mensaje, tome el mensaje en su corazón. Obedecer a mensagem, Tomar asiento, tome a mensagem em seu en esta coração. pequeña plática de esta ocasión. Podem assentar, por favor, nessa curta palestra desta ocasião, Tomaremos de ese escrito, de un escrito, que vamos tomar de um obedecer el escrito. mensaje, tome el mensaje en su corazón. Obedecer a mensagem, tome a mensagem em seu coração. El doctor William Soto Santiago, O Dr. William Soto Santiago nos disse, en el mensaje, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, na mensagem A Prova que há de vir sobre o mundo inteiro, que foi pregado 10 de novembro de 1998 no Brasil, diz assim, William Soto Santiago, o Dr. William Soto Santiago y disse ahora assim: ese mensajero del rey agora, viene con esa gran esse voz de mensageiro do trompeta. rei vem com essa El grande heraldo voz de del rey trombeta. también es representado O mensageiro do rei também é representado nesta passagem da mensagem do reverendo William Branham, reconociendo el día y su mensaje. reconhecendo o dia e sua mensagem. Espanhol, Página donde dice, 39 e 40 em y espanhol, onde diz. tenemos el libro acá, Aí ele lê e aqui temos o para ver livro algún escrito allí. para ver algum escrito ali. Esta porción que Vamos nos lee ter o livro dice, aqui. Essa porção que ele nos lê recuerda diz la assim: historia de un pequeño me lembra a história de um pequeno Corney, hombre dado a un nativo de um Londres, nome dado a um nativo de Londres, na Inglaterra. Ele era um homem y se comum. dice que uno de los reyes E en diz esos que um dos días reis, pasados, naqueles dias tuvo un mensaje passados, urgente teve para uma enviar mensagem con urgente para relación enviar al enemigo. relacionado ao El inimigo. rey vio a este hombrecito O rei parado viu allí y aquele le dijo, pequeno homem "Mira, de pé ali e lleva disse: este olha, mensaje a tal leve y essa cual mensagem lugar a tal e y qual ordena lugar, que tal y cual cosa sean hechas e ordena que tais e tais coisas sejam feitas. Pega o meu cetro na y sua te mão, vindicará que has sido enviado por e mí". isso te vindicará que foi enviado por mim. Assim que o pequeno Corney colocou debaixo da sua capa e se foi. Colocou o cetro debaixo da sua capa e se foi. O irmão William nos disse isso. Colocou o cetro dentro do seu manto e se foi. O cetro é a palavra. Aí do lado esquerdo ele escreveu: o mensageiro do rei é igual à palavra encarnada. Os guardas tratavam de detê-lo por toda parte, mas ele não parava e dizia: tenho mensagem do rei, apartem-se, sou o mensageiro do rei, a palavra vindicada. Em cima escreveu encarnada, cumprida. O irmão William disse: aí está.
O mensageiro de cada era foi o mensageiro de cada era. E para o último dia, o mensageiro do Rei, de Jesus Cristo, do Rei dos Reis, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Não tem outro para ser o mensageiro do Rei no último dia, porque os outros mensageiros já terminaram seu trabalho. E resta somente um. O anjo do Senhor Jesus Cristo, como mensageiro do Rei, com o cetro, a palavra de Cristo para esse tempo final. Todos os mensageiros das eras já partiram, terminaram seu tempo, e o mensageiro que Deus enviou à sua igreja para trazer as boas novas também terminou seu tempo e se foi. Nosso amado irmão William Soto Santiago, e resta somente um, que é o Espírito Santo, o qual na página 134 do livro Selos, aí nos diz que esse Espírito Santo que tem estado no meio da igreja, que tem estado no meio das eras o tempo todo, diz, e que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo chegar a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus em morfe. Deus mudando de instrumento, de máscara, e nesse tempo final, já com a última vestimenta, que é onde o anjo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está em carne no meio da igreja noiva do Senhor, a qual é a que o está esperando, a qual é a que estava desejando e pedindo a Deus por sua vinda. Ou seja, é aqui nesse tempo final, no meio dela, sendo cumprida, sendo materializada essa promessa. E Cristo estará manifestado nele, e por meio dele nos revelará todas essas coisas que devem acontecer. Nos dará a conhecer tudo o que acontecerá nesse momento de aperto. Estará nos falando tudo o que acontecerá nesse momento de aperto, então tem que estar no meio da igreja para poder nos revelar todas essas coisas que estariam acontecendo nesse tempo. Não pode ser que ele trará outra pessoa que já partiu para que venha para nos revelar essas coisas. Esses mensageiros já terminaram seu trabalho. E nos mostrará como estarmos preparados e nos dará a mensagem do Rei para estarmos preparados com a nossa congregação para resistir ao aperto. Ele nos livrará. Ele disse que, no livro de Citas, que Miguel é o que se levantaria, referindo a Daniel capítulo 12. Agora, Miguel que traz liberação, Miguel é Cristo. Somente passaremos por esse aperto, mas a parte terrível, que será na grande tribulação, aí já não estaremos. Agora, no tempo do aperto, veja as coisas que estarão acontecendo. Tem pessoas que dizem, quando eu ver os milagres, os grandes milagres acontecer, os grandes milagres físicos, eu crerei. Sabem o que estão dizendo com isso? Que são do grupo das virgens fátuas, que são as que vão sair sob essa manifestação de grandes milagres, e também os 144 mil. Na mensagem eu acuso essa geração, na página 32, o reverendo William Branham nos disse, a igreja odiava ele porque ele era o seu mesmíssimo Deus. Eles o odiaram e negaram que ele fosse o seu Messias. Não, Senhor, eles não queriam o Messias como aquele. Do lado esquerdo escreveu, negaram seu Messias. O Messias é igual à palavra. E hoje a igreja faz a mesma coisa, nega a palavra. Em cima escreveu o verbo. Eles não a querem. Ela é contrária ao que eles lhes ensinaram a crer por meio dos seus credos. E a palavra é o Messias. Vocês creem isso? Bem, então o que é
o reflexo da palavra. Um reflexo do Messias, que é o Espírito Santo entre nós. É estar refletindo a si mesmo, e trata-se de que onde quer que possamos conseguir um cordeiro através do qual ele possa olhar, e que não se misture com credos e coisas, através do tal, ele pode dar luz. E recordam o que estávamos falando ontem e na sexta-feira também. Agora vejam, como aqui ele fala e nos disse que onde quer que ele possa encontrar um cordeiro através do qual ele possa olhar, e que não se misture com credos e coisas, através do tal ele poderá dar luz. Aí do lado esquerdo ele escreveu, refletir o Messias. E continua dizendo, vocês se lembram que eles subiam e preparavam seus cordeiros e lavavam os chiminés, mas era tarde demais. Por isso, quando o homem vê esses luteranos, presbiterianos, metodistas, tentando vir nesses últimos dias para receber o Espírito Santo, porque vocês sabem que eles não recebem bem. Eles podem falar em língua e pular para cima, para baixo, mas veja o que acontece. Eles, absolutamente reticência. É um sinal que o tempo acabou. Estamos no fim. Em cima escreveu, um sinal de que o tempo terminou. Estamos no fim. Em qualquer tempo, Deus poderia ouvir o desafio para que diz, vem, sobe acima. Aí em cima ele escreveu, o desafio sobe aqui. Do lado esquerdo, em alto, aí do lado esquerdo ele desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. Amém? Exatamente esse ponto em ordem. O Espírito Santo aqui, tornando Jesus Cristo uma realidade através daqueles por meio dos quais ele possa trabalhar, provando a si mesmo. Desce, retrata, faz sinais, mostra, fala sobre ele e tudo demais, provando exatamente o que ele disse que faria, fazendo exatamente as coisas que ele disse que faria, escrituristicamente, biblicamente. Nenhum credo ou ideia manufaturada de nenhum homem. Muito fogo, fumaça e sangue e bacatelas, mas sim, uma promessa messiânica. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Um grupo de personificações e impostores e demais. Mas isso somente faz com que a palavra real brilhe melhor. Isso é correto. Deixa que o povo que é espiritual e que pode julgar entre o certo e o errado. Do lado direito ele escreveu julgar e escreveu lado direito para cima, os impersonificadores, ou os personificadores. Negaram a ele, negaram o seu Messias, não queremos a ele. Hoje eles fazem a mesma coisa. E hoje também fazem. Porque onde quer que a palavra estiver, estará velada. Bem, se eu tenho que descer lá e agir como aquele grupo, não quero. Muito bem, então vocês não têm, isso é tudo, vem? Igualmente agora. Do lado esquerdo escreveu, negaram seu Messias. Apesar de que ele foi propriamente identificado, eles não o quiseram, eles o odiaram. Eles odiaram a ele. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi e escreveu, identificado. Por que foi assim? Ele chamou seus pastores um grupo de serpente e disse, vocês, um monte de parede embranquecida, vocês não são somente, mas somente sepulcro. O interior de vocês, o exterior de vocês está polido com túnica e colares, mas por dentro são ossos de homens mortos. Assim nos disse na mensagem, creio que a mensagem já saiu do sol, onde nos fala que vivos estão mortos. Ele não jogou nenhuma indireta. Um galileu pequenininho, um filho de um carpinteiro, mas ele não lançou nenhuma indireta. Ele falou a eles, não pense. João disse, o precursor dele disse, ele também foi outro que não lançou nenhuma indireta. Do lado direito aqui escreveu. Aqui ele escreveu, não deram nenhuma indireta. Aqui nesse livro ele escreveu também
que fala que João e Jesus não deram nenhuma indireta, mas foram claros. E já temos falado isso. Está por aqui em algum lugar e logo vamos colocar no estudo bíblico. Mas vocês vejam, encontrei aqui, diz, João Batista e o Senhor não deram indiretas, eles falaram diretamente aos líderes. Continua dizendo, ele disse a eles, não pensem, João, o precursor dele, disse assim, ele também foi outro que não deu nenhuma indireta. Ele disse, agora não venha aqui dizendo que temos Abraão por pai. Deus pode levantar filho de Abraão até mesmo dessas pedras. Sim, Senhor, o machado está colocado na raiz de toda árvore, e toda árvore que não produzir fruto é cortada e jogada, lançada fora. Sim, Senhor. Deus é rígido, firme e severo com a sua palavra. Sim, Senhor. Observa, Jesus provado pela Escritura. Me escutam? Jesus foi identificado por Deus como o Messias através das Escrituras. Do lado direito desenhou outra estrela de Davi e escreveu assim para cima, identificado. Isso é certo? Chegaremos à acusação de Pedro em alguns minutos e vocês verão se foi ou não. Ele foi completamente identificado que ele era Deus manifestado em um homem, chamado o Filho de Deus. Agora, eles condenaram ele. Uma das coisas que eles diziam, que ele tinha dito que sendo homem se fazia Deus. E era que sendo Deus se tinha feito homem. Tinha feito homem e assim foi na primeira vinda do Senhor e assim também é na segunda vinda do Senhor. Agora aqui na mensagem que estamos lendo, do Dr. William Souto, a prova que há de vir sobre o mundo inteiro, continua dizendo, mas o verdadeiro crente, vendo o cetro do rei, a palavra de Cristo nesse tempo final, no anjo do Senhor Jesus Cristo, nos abrindo os mistérios do sétimo selo, os mistérios contidos dentro do sétimo selo, os mistérios contidos dentro da segunda vinda de Cristo, não necessitam de outra coisa para crer. Isso é o maior que Elias pode fazer, revelar o maior mistério, que é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 do Ocidente. E lembra que nos foi dito que em uma grande capa catedral estaria sendo revelado o mistério do sétimo selo. Aí seria aberto o mistério do sétimo selo. Portanto, não foi aberto em tempos passados por mensageiros passados. Está sendo aberto hoje, nesse tempo final. O que já está bastante aberto para a igreja noiva, que é a que vai ser transformada. E isso é a palavra encarnada em um homem no Ocidente. E esse é o maior mistério que nos pode revelar. É o maior mistério que poderá nos ser revelado. E na mensagem Falar conforme a Palavra de Deus, pregado 9 de abril de 1998 em Cayey, Porto Rico, ele disse assim, as pessoas que leram as mensagens do nosso irmão Branham e estão esperando a terceira etapa e estão esperando grandes milagres e maravilhas, vocês vejam. O nosso irmão Branham disse que isso é para Moisés e Elias. Sob os ministérios de Moisés e Elias é que vêm esses grandes milagres e maravilhas desta terceira etapa, para que quando chegar o aperto, onde haverão grandes maravilhas e milagres. Agora vamos ver um pouquinho aqui. Diz no livro de Citas, página 136, parágrafo 1208, diz assim, somente devemos esperar a vinda do Senhor. O irmão William disse, porque isso é o que ele está precursando, a vinda do Senhor com Moisés e Elias. E agora lhes mostra que devem estar esperando. Lhes mostra que devem esperar a vinda do Senhor. E então os milagres serão sob essa manifestação das duas oliveiras. E isso tem que esperar até que venha o aperto, onde esses ministérios vão mostrar que realmente eram esses ministérios sendo manifestados no último dia. Ou seja, que quando vier esse grande aperto, que depois se tornará em uma perseguição, mas quando vier o aperto, porque já está sendo sentido parte deste aperto.
Então, vocês vejam que quando esse aperto chegar de cheio, aí é que todos esses milagres e maravilhas internacionais serão mostrados. E isso é o que mostrará que realmente esse ministério que estava no meio da igreja trazendo a revelação, a fé do rapto, esse ministério era o Espírito Santo operando nesse instrumento os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias. Tão simples assim. E isso tem que esperar até que venha o aperto, a apertura. E esses ministérios vão mostrar que realmente eram esses ministérios sendo manifestados no último dia. Agora, aqui onde paramos, nesta mensagem, as provas que adivinham sobre o mundo inteiro, aqui onde paramos, o Dr. William Souto continua dizendo: e com a revelação deste mistério, e estando sob o ministério deste mistério revelado, sob o ministério deste mistério revelado, ou seja, tem que estar sob um ministério. E nós estamos e podemos dizer: eu estou sob o ministério do Espírito Santo em carne humana nesse tempo final. E tem outros que estão sob um ministério humano de um homem. Ele disse que quando você rejeita ao Espírito Santo e coloca um homem no lugar do Espírito Santo, neste exato momento você morre, ou seja, que é uma evidência na qual ele mostra ali na página 167, parágrafo 1488. Agora vocês observaram que depois de cada 3 anos uma grande reunião que toma lugar, uma denominação. E isso aqui são 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que nunca façam isso. Se eu for desta geração, que as pessoas que creem essa mensagem nunca vão aceitar uma denominação. Deus, vocês morrerão ali mesmo. Recordem isso. Na mesma hora que vocês mencionaram denominação entre vocês, não importa o quão sincero vocês são. E pegue um homem como líder de vocês, em vez do Espírito Santo, e aí desenhe uma seta para a pedra angular. Então, veja quem é o líder na pedra angular? É o Espírito Santo. Mas se a pessoa ou grupo pegar um homem e colocá-lo como líder, observe o que lhes acontece. Não importa o quão sincero vocês são, se pegar um homem e pôr como seu líder em vez do Espírito Santo, para confirmar essa palavra, essa é a hora que vocês morrem. Não pode confirmar a palavra, que é o Espírito Santo, em um homem particular. Tem que ser no profeta, eleito por Deus, escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, para cumprir a promessa do Espírito Santo como seu líder. A palavra encarnada em um homem. Página 256 do livro Os Selos, onde ali ele nos mostra como é que viria o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Página 256 diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, que essa é a promessa que a igreja noiva estaria esperando. E essa palavra já está sendo materializada, está sendo cumprida. O Espírito Santo, através desse instrumento, está trazendo a revelação, a fé para serem transformadas. Uns o receberá, outros o negará. Agora que nesta mensagem continua dizendo, nesta mensagem que estamos lendo, diz assim: e com a revelação deste mistério, e estando sob o ministério deste mistério revelado, ou seja, que neste momento, esse mistério revelado já estaria sob este ministério, ou seja, tem que estar sob o ministério. Agora, em qual ministério e sob qual ministério você está? Diz assim: e estando sob o ministério deste mistério revelado, sob o ministério do sétimo selo manifestado, estaremos em e sob o despertamento ou maior avivamento da Igreja de Jesus Cristo.
que começa sem ver sinais físicos, porque os escolhidos de Deus o que necessitam ver é a palavra. Os judeus buscam sinais e dizem e os que falam que quando verem o sinal vão crer estão como judeus, mas o verdadeiro crente é bem-aventurado. Bem-aventurados que não viram e creram. Creem pela palavra sendo falada, a palavra sendo revelada. Agora podemos ver que este grande mistério do sétimo selo é a coisa mais simples, é a vinda do verbo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, a palavra encarnada em um homem. Viram como é simples? E esse mistério somente Cristo pode revelar por meio do seu anjo mensageiro, na manifestação de Cristo no seu anjo mensageiro no último dia. E assim produzir o despertamento ou avivamento do último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem a promessa do avivamento ou despertamento do último dia. Vimos o nosso tema nesta ocasião, a prova que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos, somente lhes corresponde um aperto. Mas para o restante do mundo lhes corresponderá a parte difícil, porque durante a grande tribulação isso será algo terrível aqui na terra. E ele comentava comigo e me dizia que esse tempo vai ser terrível, esse tempo da grande tribulação. O que vimos através da história destas grandes perseguições e matanças por motivos religiosos se repetirá em uma escala maior e será terrível esse tempo. Mas os escolhidos somente passarão pelo aperto. Agora, vamos parar um momentinho nessa mensagem aqui que estamos lendo. Nessa mensagem, o glorioso futuro da América Latina, que foi pregado 20 de setembro de 1990 em Veracruz, no México, o Dr. William Souto Santiago disse ali: e para poder ver, compreender essas coisas que estão acontecendo, os líderes religiosos tinham que se mover a uma nova dispensação. Mas eles não queriam se mover e eles falavam: não, nós cremos em Moisés. Cremos em Moisés, o profeta da primeira dispensação. E Jesus disse a eles: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Quando disse profeta como eu, do meio de vossos irmãos, vos levantará o Senhor, a ele ouvireis. E não queriam ouvi-lo. E disse, Deus disse que ele poria a sua palavra na boca deste profeta, e todo aquele que não ouvisse o que ele falasse no nome de Deus, Deus lhe pediria conta ou exterminaria do povo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo podia dizer: se vocês não creem quem eu sou, se vocês não creem que eu sou, em vossos pecados podereis morrer. E Jesus dizia também: vocês não podem ouvir minha palavra, minha voz, porque minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E os que são de Deus ouvem a voz de Deus. E por isso vocês não podem ouvir a voz de Deus, não podem escutar, porque vocês não são de Deus. E nesse tempo final, também o enviado de Deus, o cumprimento do sétimo selo, o anjo, que era diferente dos demais, poderá dizer também: se vocês não creem que eu sou, em vossos pecados morrereis. Estão sempre assim. E poderá lhes dizer também: vocês não podem ouvir minha palavra, minha voz, porque minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E o que é de Deus, ouve a voz de Deus. E por isso vocês não podem ouvir a voz de Deus, não podem me escutar, porque vocês não são de Deus. Tão simples assim. Agora veja que ele continua dizendo, uma palavra muito dura para aqueles líderes religiosos, mas era a verdade. Como agora poderá, talvez, ser uma palavra muito dura para muitos e até escandalizam, ou fazem o que sempre estão acostumados a fazer, zombar e criticar. Mas vejam, diz, mas era pura verdade. Assim que houve uma grande luta, uma grande batalha naquele tempo. Porque sempre é assim. E quando tem uma mudança de era, tem uma luta. Vejam na mensagem, eu acuso esta geração. Na página 15, ali o reverendo William Branham nos disse,
embaixo na página 15. Agora, o meu texto, para voltar atrás sobre o tema, ali eu quero pegar as 4 palavras. Me permita explicar. Ali em Jerusalém, a cidade mais santa no mundo. Ali a cidade mais religiosa do mundo. Ali eles, as pessoas mais religiosas no mundo, em uma festa religiosa, a festa da Páscoa. Do lado esquerdo escreveu ali é igual Jerusalém. Também desenhou uma estrela de Davi. Do lado direito escreveu a Páscoa. Ali o lugar mais religioso, a cidade mais religiosa, a maior de todas as organizações, a cabeça de todos eles. Ali eles, as pessoas mais religiosas de todo o mundo, tinham se reunido do mundo inteiro. Eles crucificaram a morte mais vergonhosa que podia ter. Uma pessoa poderia ser morta e tornada nuda, tornado nua. Eles tiraram a roupa dele. O crucifixo tem um pano enrolado em volta dele, mas eles tiraram a roupa dele. A mais vergonhosa ali, na cidade mais religiosa. Do lado esquerdo escreveu, o tornaram nu. O desnudaram. As pessoas mais religiosas o crucificaram, a morte mais vergonhosa. Na pessoa mais preciosa. Se isso não for suficiente para condenar essa geração, ali a organização mais religiosa maior de todas as igrejas se reuniram em um lugar. E eles, as pessoas mais religiosas dali, as pessoas mais religiosas de todas as raças, o povo que supostamente estavam supostos a ser os verdadeiros adoradores de Deus, eles se reuniram na maior festa santa que jamais tinha tido, a purificação da Páscoa. Do lado esquerdo escreveu a Páscoa, quando eles foram trazidos da escravidão à liberdade. E ali naquele tempo, o povo mais religioso e a festa mais religiosa, no lugar mais religioso, trouxeram sobre o príncipe da vida a coisa mais vergonhosa que poderia ser feita. Tornar um homem nu e pendurá-lo no madeiro, porque maldito é aquele, reticência. A lei pela qual eles adoravam dizia assim, maldito aquele que for pendurado em um madeiro, e ele se tornou maldito por nós, tirando as roupas dele, ele batendo e zombando dele, do mesmíssimo Deus dos céus, tirando as suas roupas e o cravando ou pregando em uma cruz. E ali eles o crucificaram sob o castigo capital romano. A morte mais vergonhosa hoje não será um tiro. Agora vejam que no final, conforme o Apocalipse 11, versículo 13 em diante, e conforme aquela visão, o sonho que aquela irmã teve, que o Espírito Santo disse, isso será mais adiante. Isso já será o fim ali. O fim deste ministério, deste trabalho, estando cumprindo ali essa profecia e essas escrituras e esse sonho. Mas recorde que depois de 3 dias se levantará. Ou seja, que é a segunda pessoa, o segundo líder, depois de Jesus, que profetiza de sua morte e que no 3º dia vai se levantar. E aí cumpre nesse instrumento onde o Espírito Santo está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias. Agora, se em Jesus e em Jesus estavam todos os ministérios, porque era o verbo, a palavra em plenitude, e foi ressuscitado ao 3º dia, porquanto esse ministério final, o Espírito Santo está operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, consequentemente, tem que levantá-lo no 3º dia, 3 dias e meio, porque não poderá ficar mais tempo. Os demais mensageiros já passaram deste tempo, mas esse não passará. Continua dizendo, a morte mais vergonhosa hoje não será um tiro. A morte mais vergonhosa hoje não seria que um carro passe por cima de você e te mate,
ou afogado na água, ou queimado pelo fogo. A morte mais vergonhosa hoje é o castigo público, onde o mundo inteiro condena você e te acusa de culpado. E o mundo inteiro colocou a mão sobre aquele homem e o acusaram de culpado quando ele era inocente. E ele morreu sob os inimigos, não sob seus amigos, não sob suas leis, mas sob a crucificação dos inimigos. O príncipe da vida, Jesus Cristo, a pessoa mais preciosa que jamais viveu ou viverá. Ele é a pessoa mais preciosa. Mantenha isso em sua mente enquanto estruturamos essa plataforma hoje. Do lado esquerdo ele escreveu: a morte mais vergonhosa hoje é o castigo público. E escreveu também a plataforma. Agora aqui continua dizendo, nesta mensagem, o glorioso futuro da América Latina. O Dr. William Souto continua dizendo: os das eras que já terminaram lutam contra os da nova era e do novo mensageiro. E quando tem mudança de dispensação, os da dispensação passada lutam contra os da nova dispensação e lutam contra o mensageiro da nova dispensação. No livro das eras, o editado, vejam, diz assim, na página 85, aqui diz assim: penso que devemos parar aqui para meditar sobre o pensamento de que o povo de Deus foi e sempre será perseguido. Você sabe que no Gênesis, no livro do princípio, e o que começou ali continuará através do Apocalipse e nunca mudará. Lá vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque ele agradou a Deus. Então, vemos um perfeito exemplo no filho de Abraão, segundo a carne, Ismael, o qual atormentava e brigava com o filho da promessa, Isaque. Depois Esaú, que aborrecia a Jacó e o teria matado se Deus não tivesse intervindo. No Novo Testamento, vemos a Judas traindo a Jesus, enquanto as seitas religiosas do primeiro século tentaram destruir os crentes primitivos. Sempre essas seitas religiosas e as denominações e os grupos independentes são os piores. Ele os identifica, os independentes, diz que são os grupos piores. São os piores, ou seja, os que têm estado na mensagem e saem e colocam um homem como seu líder. Esses são os piores. Mas continua dizendo, e já se identifica como esse montão desse grupo denominacional. Agora continua dizendo, os filhos deste mundo. Vou ler essa frase novamente. No Novo Testamento, vemos a Judas traindo Jesus, enquanto as seitas religiosas do primeiro século tentaram destruir os crentes primitivos, os filhos deste mundo, controlados pelo diabo. Agora vejam quem controla esses grupos independentes. O diabo os controla. E aborrecem os filhos de Deus, os quais estão controlados pelo Espírito. Vem? O Espírito Santo. Não importa quão justo e reto, seja um cristão diante do povo, diante do público, e quanta educação mostre ao seu companheiro, somente fazendo o bem. Somente deixe ele confessar a Cristo como seu Salvador e operar os dons de profecias e milagres, e ele será condenado. Isso foi sob a primeira vinda do Senhor, sob a dispensação da graça. Na segunda dispensação, das 7, mas das 3, essa seria a segunda. Sob a segunda dispensação, a da graça, que é a sexta. Então vejam que isso aconteceu sob essa dispensação. E sob a dispensação do reino, não importa que seja um bom crente, até aí tudo está bem. Uma vez, e você possa fazer tudo super bem, trata seu companheiro bem e tudo, mas uma vez que ele confessa
e fala do ungido de Deus nesse tempo final e o aponta, o identifica como o cumprimento da vinda do Senhor nesse tempo, então aí já é condenado. Viram? O mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor é o mesmo que acontece na segunda vinda do Senhor. O espírito deste mundo aborrece o Espírito de Deus e, porquanto não pode vencer o Espírito do Senhor, então procura destruir o vaso no qual o Espírito da verdade mora. Perseguição e provas são uma parte natural e normal na vida cristã. Tem somente uma coisa que você poderá fazer com elas: entregá-las, todas elas, a Deus. Não julgue e deixe o seu fim, seu julgamento final com Ele. Por isso sempre tenho dito a vocês que deixem isso para o juízo final, o julgamento final, todas as coisas, qualquer situação, deixe-a para o final. Porque nós estamos focados em receber a nossa transformação. E temos coisas, muitas coisas, mais importante para estarmos atentos do que estar atento a esses grupos independentes que o que trazem são problemas. Assim que é melhor deixar eles quietos, porque não ganha nada, não tem nenhuma finalidade de nada, porque tudo isso será julgado no julgamento final, onde todos prestarão contas. Agora vocês vejam, muitas vezes tem coisas que acontecem que não tem nada a ver com alguma pessoa e o condena e já lhe atacam, lhe atribui todas as coisas. Mas vocês vejam, em tempos passados, foi demonstrado que essas situações assim muitas vezes fazem com que tirem do coração coisas que estão guardadas aí, porque não podem expressar, porque estão calados, porque se estão por trás jogando a pedra, escondendo a mão. Mas quando acontecem coisas assim, então vejam, tudo isso faz com que a pessoa, ou pessoas, ou grupo, falem abertamente o que em realidade sente. E já ao falar, então, já são condenados pela palavra, pelo que falem. Ou seja, as pessoas, como lemos no domingo passado, as pessoas têm que ganhar a grande tribulação. As pessoas têm que lutar pela grande tribulação, têm que se esforçar, têm que se esmerar, têm que trabalhar forte. Tem um lugar, deixa eu ver se encontro aqui rapidinho. Eu não li ontem, não tinha para ler, mas deixa eu ver se encontro. Aqui, rapidinho. Essa parte onde ele falou, onde ele falou que tem que lutar para ganhar esse lugar. Estou procurando enquanto estou falando aqui. Tem um lugar que ele fala. Aqui lo encontré. Miren, él dice en el mensaje. Veja, ele disse na mensagem tratando de ajudar a Deus, aí é que ele fala. Bem, nesta hora, a gente não acha como terminar quando fala dessas coisas, porque a gente sabe a hora perigosa que estamos vivendo. E a gente sabe que uma pessoa, pelas palavras que fala, será julgado. E antes de uma pessoa falhar, antes de uma pessoa ser riscada do livro da vida, antes de uma pessoa cruzar a linha, antes de uma pessoa fazer essas coisas, primeiro teve a oportunidade de se recompor, primeiro teve a oportunidade de parar, mas mesmo assim, ela mesma se jogou. Ou seja, que Deus dá a oportunidade para que a pessoa se recomponha. Aí diz, mas sabe o que o irmão Branham disse? Que ninguém vai ao inferno assim porque sim. Para ir ao inferno, tem que lutar, tem que brigar, tem que ganhá-lo. A pessoa sempre estará lutando e brigando para ganhar esse lugar. Ou você tem que estar 100% e cada vez mais
Ou seja, que são graduadas nisto com grandes honras, porque fazem isso muito bem, ou seja, trabalham muito bem e se esforçam, mas super bem, para ganhar esse lugar. Ou seja, tiram nota 10 nisso. Tem que ganhá-lo. Sabe o que o irmão Branham diz? Que ninguém vai ao inferno assim, porque assim, para ir ao inferno tem que lutar, tem que brigar, tem que ganhá-lo. A pessoa sempre estará lutando e brigando para ganhar esse lugar, para ir a esse lugar, lutando. Como? Lutando contra a palavra, agindo, atuando contra a palavra. Agora veja, tem outro lugar que lemos no domingo também, a hora da colheita chegou, 21 de abril de 2010, ali ele disse, agora tudo estava no programa divino. Ou seja, que tudo isso que está acontecendo em nosso tempo agora também está no programa divino. Disse, Cristo tinha que morrer para poder realizar a obra de redenção, porque no meio do povo hebreu tinha que cumprir essa escritura. Ou seja, quando fala que estava no programa divino, é porque no tempo de Moisés, ao ele ferir a rocha pela segunda vez, isso representava que nesse tempo final representaria pessoas que estariam zombando e criticando e difamando a segunda vinda do Senhor. Portanto, automaticamente isso tinha que acontecer. Continua dizendo, por isso, no meio do povo hebreu, tinha que cumprir essa escritura. E quando tem que cumprir algo, então tem que estar as pessoas que levarão essas profecias ao cumprimento. Se vão causar dano a alguma pessoa, ou seja, se vão causar dano ao ministério de cada era, ou a esse profeta mensageiro desta era, ou desta dispensação, vejam, se vão fazer mal a alguma pessoa, a outras pessoas, e outras pessoas vão fazer mal a essa pessoa, então tem que aparecer as pessoas má que façam esse trabalho. Ou seja, que nesse tempo tem que aparecer as pessoas onde o espírito do diabo as usaria a seu gosto. Porque como esse lugar está vazio, então o espírito do diabo entra e as usa a seu gosto, da forma que lhe agrada. Pois tem que aparecer as pessoas más que façam esse trabalho. Se vão vir muitas coisas boas através de pessoas, então tem que vir pessoas boas que façam coisas boas. Que façam essas coisas. Tão simples assim, o irmão ainda disse ali. Agora vejam como isso que estamos lendo aqui, no livro das eras. Uma frase um pouquinho antes disse, o espírito deste mundo aborrece o espírito de Deus. E porquanto não pode vencer o espírito do Senhor, então procura destruir o vaso, no qual o espírito de verdade mora. Perseguições e provas são uma parte natural e normal na vida cristã. Tem uma coisa que você pode fazer com elas. Entregue-as todas a Deus. Entregue-as todas a Deus. Não julgue. Deixe o seu fim e o seu julgamento final com Ele. Agora vejam na mensagem o sinal. Na página 26 nos diz, desta mensagem o sinal, diz ministros, membros, homens, bons homens, moral, seja você quem for, você sabendo que Deus te livrou do cigarro, e vocês, mulheres, sabem que Ele te livrou dessa roupa imunda e o cabelo curto e as outras coisas que faziam. Mas depois, se você der meia volta e fazer afronta e tornar imundo o sangue do Novo Testamento que te santificou e te trouxe até aqui, como os espias, se eles tivessem chegado à fronteira e tivessem olhado a terra prometida e em seguida tivessem dito, sabemos que está ali, mas os obstáculos são demais. Nós parecemos gafanhotos. Eles pereceram no deserto. Foram crentes fronteiriços. Você não chegue até aqui dizendo, eu creio a mensagem. Você tem que obedecer a mensagem. Meta-se em Cristo, entra em Cristo. Aí ele escreveu, obedecer a mensagem.
Pegue a mensagem, tome a mensagem no coração. Você diz, irmão Branham, eu creio tudo que ele disse. Bom, isso é magnífico, mas isso somente é ler a mensagem. Tome a mensagem no seu coração, porque você tem que ter o sinal. Do lado direito ele escreveu, tem que ler a mensagem, mas não é só ler a mensagem. Necessita que a vida que estava em Cristo esteja em você. Quando eu ver isso, então passarei de vós. À medida que vemos os grandes sinais do tempo do fim, a Terra, hoje sabemos que são corretas. Agora observa. E eu esperei por isso por muitíssimo tempo para lhes dar essa mensagem. Você viu? Vocês viram o sinal do tempo do fim e eu preguei a vocês e lhes mostrei essas coisas por meio de tudo o que Cristo disse. Isso é verdade, vocês são testemunhas disto. Neste tempo do fim eu não vejo mais nada que falta para cumprir. E você diz, e o que será? E a marca da besta? Todo aquele que rejeita o Espírito Santo já está marcado pela besta. O castigo virá mais adiante. Por isso, aí nas eras, veja o que fala. Que deixa o seu fim e o seu julgamento, o juízo final com ele. Ou seja, que o castigo virá mais adiante. Não se preocupe, o castigo virá mais adiante. Também na página 43 do livro do folheto da mensagem Eu Acuso Esta Geração, aqui o reverendo William Branham nos disse assim, levamos a você a Hebreus 10 novamente, onde fala, as Escrituras nos falam outra vez que não é unicamente impossível, mas vocês nunca poderão reticência. Era separa você de Deus eternamente. Você nunca poderá voltar à presença de Deus quando você despreza o Espírito Santo e escarnece dele. Você despreza o Espírito Santo, ele desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. Despreza o Espírito Santo nesse tempo final, na era da pedra angular, que é onde estamos. Despreza o Espírito Santo e escarnece dele. Aí ele escreveu zomba. Do lado esquerdo para cima ele escreveu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pouquinho mais adiante, na página 44, nos diz também, observa isso, eles crucificaram o Filho de Deus para eles mesmos novamente. O que fizeram? Que tendo provado e sabendo que é a verdade, e depois regressam e a negam. Aí escreveu, crucificam o Filho de Deus, negando-o. Agora veja o que nos fala também no livro das Eras, ou sem editar, na página 332. Nos vinha falando do mensageiro, que foi Wesley, aqui na era de Filadélfia. O reverendo William Branham disse, muitos livros de reticência, difamação escreveram a respeito dele no seu dia, ou difamando e zombando dele. Viram que em cada era sempre houveram zombadores, sempre houveram pessoas difamadoras que difamam a obra de Deus no mensageiro que Deus envia. Agora, hoje, estaremos vendo nesse tema que temos para hoje, a identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vejam, aí estaremos vendo como Deus vê os seus filhos e como Ele nos identifica e como nós nos identificamos. Qualquer um poderia dizer, não, é que esse homem sempre tem ciúme de mim, ou teve ciúme de mim, ou esse homem quer ser como eu. Vejam, uns veem as Escrituras e outros veem o que Deus realizou em tempos passados e tem que se refletir, se identificar em um que esteve a favor da obra de Deus naquele tempo. Não vai se pôr a se identificar com um que esteve contra, e menos neste tempo, muito menos nesse tempo. Ou seja, isso de que tem ciúmes,
de alguma pessoa, vejam, hoje, nesse tempo final, nós nos identificamos com aqueles que estiveram braço a braço, vamos dizer, no tempo de Jesus, pois estiveram braço a braço com Jesus. Não vai se identificar com Judas Iscariote, ou seja, não vai se identificar com o Judas deste tempo, que são os que têm estado contra o Senhor nesse tempo e neste tempo final. Nós nos identificamos com aqueles que ficaram ao lado da palavra. Tão simples assim. Agora veja aqui no tempo de Wesley aconteceu o mesmo. Diz, muitos livros escreveram difamação a respeito dele no seu dia, ou difamando, ou seja, a Wesley, zombando dele, mas já faz tempo que foram esquecidos, assim também como seus autores. Você não poderá fazer nada contra o Filho de Deus e sair sem culpa. A pessoa que pensa que vai sair sem culpa, sair com a dele, mas isso não é assim. E sair sem culpa. Você somente está brigando com o ar. Deus os levará adiante de toda forma. Ou seja, que mais adiante será visto tudo isso e com qual intenção fizeram isso contra os filhos e filhas de Deus, e mais ainda contra o mensageiro de cada era ou de cada dispensação. Aqui na mensagem que estamos lendo, continua dizendo, intitulado O Glorioso Futuro da América Latina e o Caribe, continua dizendo, vamos um pouquinho antes para que vejam do que estávamos falando. E quando tem uma mudança de dispensação, os da dispensação passada lutam contra os da nova dispensação e lutam contra o mensageiro da nova dispensação, porque não podem crer que Deus enviou esse homem. Agora, veja, vamos ler aqui também nesta página 48, do livro ou da mensagem Eu Acuso Esta Geração. O reverendo William Branham disse, vejam, agora vejamos, sim senhor, chamo ao arrependimento, e agora a minha acusação, esse novo Calvário é a igreja, os assim chamados lugares mais santos, grandes púlpitos, altar do catolicismo chamado seu púlpito, os metodistas, os batistas, os presbiterianos, os luteranos, os pentecostais, os lugares mais santos, e os nomes que colocaram também nas igrejas independentes que também estão contra. Ali é onde ele recebe seus piores ferimentos, um novo Calvário. Onde estão? Nos lugares santos, nas igrejas. Onde é que ele é crucificado? Pelos pastores. Viram de onde? Pelos pastores. Vocês, hipócritas, vocês sabem mais que isso. Eu não estou com raiva, mas algo dentro de mim está remoendo. Deus foi completamente identificado entre vocês. Onde ele recebeu aquela ferida de lança na sua costela? Aonde ele recebeu as suas feridas? No Calvário. E hoje, onde ele as recebe? Desde os púlpitos. Do lado direito, aí onde fala Calvário, aí ele escreveu Jerusalém. E onde fala púlpito, do lado, na margem direita, ele escreveu igrejas. Veio de onde? De Jerusalém. Veio de onde? Das denominações. As mesmas que proclamavam que o amavam foram as que fizeram. E hoje isso torna o seu segundo Calvário. É onde ele recebe suas feridas de lança contra a palavra. Isso é o que transpassa a ele. Quem ele é? Ele é a palavra. Ele é a palavra. E desde onde ele é traspassado, ferido mais duramente? Desde os púlpitos, nos lugares santos, assim como foi então. E do lado direito para cima ele escreveu, hoje os pastores o crucificaram. E um pouquinho mais adiante, na página 49, que mesmo diz, e os mesmíssimos sinais que Jesus disse que aconteceria, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 fios. A palavra, um discernidor de pensamentos e intenções do coração.
E foi chamado de diabo desde onde? Desde os púlpitos, os lugares santos. Oh Deus, como pode ele olhar para baixo? Somente por misericórdia, isso é tudo. Graça, não podemos nada mais, somente enfrentar o juízo, e já estamos aí. Do lado esquerdo escreveu para cima, a palavra encarnada. Pense, as suas lançadas mais fortes vêm dos púlpitos. Ali é onde está o seu novo Calvário. Eles crucificaram a ele, a palavra, nos púlpitos. Isso é certo. Como? Como fazem? Pelas suas formas endeusadas. Aí ele escreveu, do lado direito para cima, escreveu formas endeusadas. É exatamente isso. Testado desde as audiências, os escarnecedores. Ele recebeu uma nova coroa de espinho, escarnecedores, e traspassado desde os púlpitos e coroado pelos escarnecedores. Ele é crucificado novamente. Ele é crucificado novamente, desnudado pelos credos feitos pelos homens, mestres denominacionais contra a sua palavra. Ele a torna nua e em desonra o condena. Do lado esquerdo para cima ele colocou assim: desnudam a palavra, me adoram em vão, não fazem nenhum bem. Adoram a quem? Eles adoram a esse mesmo Deus. Eles estavam adorando esse mesmo Deus na sua primeira crucificação, e é uma adoração em vão. Hoje é a mesma coisa. Fabricam em vão essas denominações, fabricam em vão esses seminários. Em vão têm esses credos ensinando como doutrina os mandamentos de homem e negando a palavra de Deus. Eles são culpados de crucificar o príncipe da vida, ensinando doutrina de homens no lugar de sua palavra. Me adoram em vão, nu, transpassado e coroado. Vê? Aqui na página 51 também nos fala disto. Diz, vocês intelectuais, pobres, privados espirituais e rejeitados sobre seus próprios terrenos, vocês leem a mesma Bíblia que qualquer outro homem pode ler, mas vocês rejeitaram o Espírito de Deus. Porque a Bíblia mesma diz que vocês foram dados a espírito de erros para que creiam na mentira e sejam amaldiçoados por ela. Atualmente vocês acreditam que estão bem, e a Bíblia fala que vocês creriam e seriam condenados, são condenados pela mesma mentira que creem ser a verdade. Portanto, eu acuso vocês pela palavra de Deus. Vocês estão ensinando um erro ao povo. E estão crucificando os princípios de Cristo, de santidade e de vida de Deus. E do lado direito para cima escreveu: são entregues a espírito de erro. E muitos deles ficaram loucos. Muitos deles no tempo do irmão Branham e também no começo do ministério do nosso irmão William. Também houveram casos que lemos no domingo passado, que tiveram que interná-los em manicômio. Agora, tudo isso será em uma escala maior nesse tempo final. Agora aqui continua dizendo, no glorioso futuro da América Latina, continua dizendo, porque não podem crer que Deus enviou esse homem, porque esse homem não fala de acordo a essa dispensação passada, mas está falando coisas novas para uma nova dispensação, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão, mas em uma nova dispensação. E aqui mesmo, nesta mensagem, eu acuso essa geração, na página 24, também aqui nos diz, eles disseram, bom, temos a Moisés, cremos em Moisés. Ele disse, se vocês tivessem crido em Moisés, teriam crido em mim. Se vocês, Moisés viu meu dia e desejou viver nesse dia. Moisés viu de longe e os profetas. E aqui, vocês estão vivendo nele e o condenam. Disse, vocês, hipócritas, vocês podem discernir os sinais do tempo. Ali está o sinal do tempo. Como o classificaram como um fanático, um louco. Eles encontraram falhas no homem que era a palavra. Ele foi a palavra. Vê? Fazem o mesmo hoje. E já fizeram hoje. Do lado esquerdo escreveu, encontraram falhas no homem que era a palavra. São João capítulo 1 prova. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se encarnou
e habitou entre nós. Ele era a palavra vivente de Deus, porque ele estava expressando a Deus através dele mesmo. Ele era tão completamente rendido à palavra de Deus que ele e a palavra eram o mesmo. Do lado esquerdo ele escreveu, refletir. E assim exatamente deveria ser a igreja hoje, porque a palavra de Deus é a mesma. E como você poderá ser parte dessa palavra, como praticamente você nega a nega toda, e o motivo pelo qual é feito não é por causa do povo. Eu creio que esta é a razão que Deus me falou a respeito de chamar as pessoas de ricas e riquetas. É porque essas denominações egoístas mantêm essas pessoas vivendo lá fora, na forma que estão vivendo. Eles crucificaram a verdade e as pessoas chamam de blasfêmia. E melhor, eles a tornam blasfêmia. Do lado direito ele escreveu blasfêmia. Blasfêmia e chamam de fanatismo. Chamam de fanatismo e demais coisas, sem saber que estão blasfemando ao mesmíssimo Deus o qual vão servir nas igrejas. Veja, sem saber que estão blasfemando ao mesmíssimo Deus ao qual vão na igreja servi-lo. E eu acuso esse grupo de clérigos, eu acuso essa geração em nome de Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus. Vocês o estão crucificando a ele novamente. Observam, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em hoje ele circulou e escreveu a palavra vindicada. A palavra de Deus vindicada em um homem. Do lado esquerdo ele escreveu Deus em carne. Comparem os dois calvários e as suas acusações. Recordem, porque ele mesmo se faz Deus. Nós não queremos esse homem governe sobre nós. Vê? O mesmo que aconteceu lá é o mesmo que estão dizendo aqui, é porque ele se faz Deus, é porque ele disse que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é ungido. Pois, é a verdade? Se é a pura verdade. Mas na primeira vinda eles não puderam crer, não o receberam, não creram que era o cumprimento da vinda do Messias, um jovem operário da construção, para a honra dos empreiteiros, dos construtores, dos pedreiros, os carpinteiros e pedreiros. Eles falaram, por quanto se faz Deus, não queremos esse homem governando sobre nós. E qual foi a acusação que eles conseguiram encontrar naquela manhã no concílio, quando crucificaram a Jesus? Eles falaram que ele se fazia a si mesmo Deus. Aí em cima ele escreveu Deus encarnado. Ele era Deus. E ele rompeu o sábado. Aí ele escreveu a era de Laodiceia. Ele rompeu a era de Laodiceia. E ele era o Senhor do sábado. Aí ele escreveu de Laodiceia. Eles o condenaram porque ele se fazia a si mesmo Deus. Você não tem nenhum direito para fazer isso, você não tem direito. Os nossos maiores sacerdotes, se algo vem, virá através de nossos sacerdotes. Agora, comparem isso com o Calvário hoje. Quando assim ao Pai lhe agradou levantar o seu próprio Filho e trouxe pelo Espírito Santo um corpo que serviria a ele e serviria um propósito para ele. Deus estava em Cristo, a plenitude da divindade corporalmente nele, refletindo ao povo que Deus é. Em cima ele escreveu, refletir, permitindo que todo mundo saiba o que Deus quer que cada indivíduo seja, um filho e uma filha, um filho e uma filha. Do lado esquerdo ele escreveu a divindade em carne. Ele pegou um homem e o fez. E porquanto ele não se uniu com suas posições organizacionais, eles o condenaram e o crucificaram. Ele não se uniu com nenhum deles, e nesse tempo final também não. Também não se uniria com nenhum desses grupos independentes, e muito menos com denominações.
A mensagem que estamos lendo no começo, já para terminar, já estamos terminando, mas para terminar essa mensagem que estávamos lendo no começo, a prova que há de vir sobre o mundo inteiro, ele continua dizendo assim: agora podemos ver que tem grandes bênçãos para os escolhidos de Deus, mas temos que estar conscientes de que virá essa hora de prova. E quando vier o aperto, o irmão Brás disse na página 119 do livro de Citas, o que vocês viram manifestado em parte, ou seja, a terceira etapa, então vocês a verão manifestada em toda a sua plenitude. Aí serão vistos os grandes milagres, maravilhas e sinais a nível mundial. E aí já estaremos em uma etapa de adoção. Pelo menos o primeiro tem que ser adotado. E com a adoção do primeiro, virá a adoção dos demais. Um ministério tem que ser adotado. O ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro. E o anjo mensageiro é o Espírito Santo, que trabalhou de era em era, e nesse tempo final está manifestado em carne humana. Portanto, seu anjo mensageiro, como anjo mensageiro de Jesus Cristo para o 7º milênio e para a 7ª dispensação, estará adotado. E tem que ser um mensageiro que esteja vivo, porque os demais já partiram e teriam que ressuscitar. Mas quando ressuscitarem, ressuscitarão em corpos eternos e glorificados, e estaremos de 30 a 40 dias e nos iremos. Mas esse ministério é o ministério que está sendo manifestado pelo Espírito Santo no meio da igreja, o qual está nos trazendo a fé do rapto. Será adotado e será a segunda pessoa que, estando viva, mais claro, como falamos aqui, mais claro não canta um galo. E será a segunda pessoa que, estando viva na terra, receberá a sua adoção, recebe a sua adoção, e depois também todos escolhidos do nosso tempo. Ou seja, que nem o irmão Brás e nem o Dr. William Souto Santiago foi adotado estando vivos, porque fala que é a segunda pessoa, uns falam que é o nosso irmão Brás que esteve adotado. Pois essa última seria a terceira, mas não pode ser assim. Outros dizem que o nosso irmão William tem que ser adotado, mas já se foi. E também não foi adotado, porque não teve a adoção dos demais. Portanto, por eliminação, tem que ser um que esteja vivo nesse tempo final. Diz, e será a segunda pessoa que, estando viva na terra, recebe a sua adoção. Depois também todos escolhidos do nosso tempo. Nesses momentos desta curta palestra, nós vimos a qual tivemos sobre esse tema: obedecer a mensagem, tome a mensagem em seu coração. Para mim foi um grande privilégio, uma grande bênção poder conversar com vocês esses momentos nesta manhã de hoje, domingo, 22 de junho deste ano 2025. E dentro de algumas horas já estaremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos vendo o tema: a identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde. E bom proveito também com os alimentos físicos. E bom proveito com esse alimento espiritual que Ele nos deu. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.